Oi, tudo bem? Um outro escritor que eu gosto muito, brasileiro, é o Machado de Assis. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando livros que eu tenho sobre ele, sobre a vida e livros dele, né, as obras que eu tenho aqui de Machado. E quando eu fiz filosofia, lá pelos anos de 98 a 2000, eu fiz a minha conclusão de curso sobre Machado. Então eu peguei o tema da morte e eu coloquei, né, a questão da problemática da morte no ser humano e Machado de Assis. Machado de Assis e a problemática da morte no ser humano. A minha orientadora foi a professora Edna Mendes Bachanini Neroni e quem corrigiu meu trabalho foi o professor João C. Lemos. Então gostei muito de ter feito isso e quero trazer aqui para vocês alguns pontos deste trabalho, elaborando assim os vídeos de maneira que vocês também se entusiasmem, né? Para quem ainda não conhece talvez a obra de Machado de Assis, possam encontrar ali, né, um grande incentivador para a leitura, né? Machado é muito bom. A obra de Machado é rica, é transformadora. Que muitas vezes nas escolas, né, a gente tem aquele preconceito com Machado por causa das aulas, né, da maneira como muitas vezes são abordados os livros. Então, eu, graças a Deus, né, assim, tive professoras muito boas nesse sentido, né? Que incentivava a leitura, conhecer a vida do escritor, conhecer os seus livros. Então isso foi muito interessante para mim. Eu coloquei aqui uma epígrafe do filme O Pequeno Milagre, que diz o seguinte, né? As pessoas não morrem de uma vez em nossas vidas. Primeiro fica o cheiro no quarto, nas roupas e nos lençóis, e este vai acabando com o tempo. Só o tempo faz as pessoas morrerem para sempre, mas sempre fica a lembrança do perfume em nossa vida. Eu dividi o trabalho em 5 capítulos e eu gostaria de trazer aqui em 5 vídeos um pouco daquilo que foi o trabalho. No primeiro capítulo, então, Machado de Assis em confronto com a própria vida, esse contexto histórico do Machado, o Machado na realidade do Brasil, Império, depois República, né? Ele vê essa transição. O capítulo 2, então, é o Machado e a sua história, a sua própria vida. Capítulo 3, Brás Cubas, o senhorio da morte sobre o ser humano. Capítulo 4, Quincas Borba, o mundo de vencedores e vencidos. E o capítulo 5, o tempo como senhor da vida. Eu fiz uma ligação entre o Machado de Assis, a sua obra, não toda, né? Eu fixei melhor nesses 2 livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. E o livro do Eclesiastes, que é um livro também que fala de morte, de tempo. Então, nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o Machado na sua realidade, no seu tempo, né, o contexto histórico de Machado de Assis. Então, para isso, eu tenho esta biografia também, que eu gosto muito. Eu tenho outras aqui, em 4 volumes, da vida do Machado, esqueci o nome do autor agora. Mas essa é Um Gênio Brasileiro, do Daniel Pisa, eu já li 2 vezes. É uma biografia tão bonita e, ao mesmo tempo, tão assim, organizada de maneira a trazer, né, o contexto histórico, traz fotos, traz também textos do Machado em facsímiles. Gostei muito, muito, muito. Então, o Machado, ele diz, né, assim, que não é mal afastar-se a gente da praia com os olhos na gente que fica. Então você se afasta, né, da praia, da vida, mas olhando para a gente que aqui fica. Né? É isso que faz o Brás Cubas.
ele está lá, um autor defunto, olhando para a vida. Ele se afastou desta praia, está olhando para a vida, né, para o tempo, para as pessoas. Quando Machado vem à luz, quando ele nasce, em 1839, o Brasil estava sem imperador. O Dom Pedro I havia abdicado e nós estávamos num período temporário de governo, o período regencial. Neste ano de 1839, estava no governo regencial uno um homem chamado Pedro de Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. Foi o último regente. Durante a sua regência foi criado então o Colégio Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no Rio de Janeiro. Além de sérios desentendimentos políticos nesta época, entre os partidos no período regencial, esse período então vai de 1831 a 1840, ocorreram diversas revoltas no país. Então é nesse período que o Machado nasce, no período regencial, 1831 a 1840. Então, diversas revoltas como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Então, assim, nesse período todo, essas revoltas marcaram, né, o Brasil como um caldeirão de pólvora. Estava ali um caos na política. E essas revoltas envolveram um grande número de pessoas e quase fizeram com que o território brasileiro deixasse de formar um único país. Principalmente aí no sul, né, o pessoal queria fazer assim, desmembrar, né, ser independente aí, a Guerra dos Farrapos. Tantas revoltas deixavam os políticos com medo de que o país se dividisse. Assim foram criados, né, o Clube da Maioridade. A sua finalidade era conseguir que Dom Pedro II fosse declarado maior de idade antes de completar 18 anos. Então esse Clube da Maioridade tentando aí colocar, né, o Pedro II no poder, e por meio disso, né, ele foi aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil em junho de 1840. E aí termina o período regencial. Vamos colocar o imperador aqui, né, para terminar com essas revoltas. Ele tinha então 15 anos de idade, então antecipou-se à maioridade de Dom Pedro II. Mesmo com a extinção dessas revoltas, durante o reinado de Dom Pedro II surgiram outras rebeliões, como por exemplo a Revolta Liberal em São Paulo e Minas Gerais, em 1842, a Revolução Praieira em Pernambuco, em 1848 a 49. Então, esse de se destacar também nesse período as lutas do Brasil contra Oribe e Rosas, de 1850 a 52, do Uruguai. E mais tarde, os brasileiros venceram a Guerra também no Uruguai, 1864 a 65. Uma outra importante guerra desse período, que a gente não pode esquecer, é a Guerra do Uruguai, né, 1865-1870, onde o Brasil sai vitorioso, né? Ou melhor, a Guerra do Paraguai, é onde o Brasil sai vitorioso. Então, Guerra do Paraguai. Todos esses problemas aparecem aí, né, depois da maioridade do Dom Pedro II, né, forçada, e o Machado é desse contexto, né? Então, no período que se seguiu o segundo reinado, a principal riqueza econômica do Brasil foi o café. A partir de 1850, o café expandiu-se para o interior de São Paulo. O Porto de Santos cresceu e se transformou no maior porto de exportação do café. E os principais compradores do café do Brasil foram os Estados Unidos e a Europa. Em contrapartida, né, a cana-de-açúcar foi o segundo produto de exportação da época. Também no campo industrial, nesse período, houve um grande desenvolvimento. As indústrias principais deste período foram a de tecidos,
alimentos, produtos químicos, vestuário, trabalho de madeira, transformação de metais. Grande destaque nós damos nesse período para o Visconde de Mauá, né, um homem de grande visão. Preocupou-se com transportes, comunicações, indústrias e melhoramentos urbanos. Então, entre suas grandes realizações do Visconde de Mauá, nós temos a construção da primeira ferrovia brasileira, ligando Petrópolis ao Rio de Janeiro em 1854. Lembrando que o Machado, gente, ele nunca saiu do país. Ele saiu do Rio uma vez para ir a Vassouras, em Minas. E ele viajava muito para Petrópolis e Friburgo. Então, em Vassouras, ele foi usando a linha ferroviária brasileira, né? Colaboração do Visconde de Mauá na instalação do cabo submarino que ligou pelo telégrafo o Brasil à Europa, reorganização do Banco do Brasil, iluminação a gás do Rio de Janeiro, organização de empresas de transporte, como a companhia de bondes para o Jardim Botânico, e os bondes nessa época eram puxados por burros e corriam sobre trilhos. Então tudo isso, esses melhoramentos feitos aí no Brasil Império, né, entre a regência e império, tem a presença do Visconde de Mauá. A medicina também conheceu progressos, foram descobertas a anestesia e as causas de certas doenças como a tuberculose. O progresso da ciência e as invenções originaram transportes mais rápidos e eficientes, proporcionaram o desenvolvimento da indústria e contribuíram para tornar a vida melhor. Então, o Rio de Janeiro era o centro de tudo isso. E em outras coisas, entre tantas outras coisas, né, foram inventados também o bonde elétrico, a locomotiva, o automóvel, o telégrafo, o telefone, o elevador. Surgiram as máquinas automativas, as máquinas de escrever e de somar, a lâmpada elétrica. Então aqui nós temos tantos progressos atingindo também o Brasil, que era um país pobre, né? E o desenvolvimento era menor que as nações ricas, como França, Inglaterra. E no segundo reinado também houve um progresso na educação. O ensino primário foi declarado obrigatório, instalaram-se jardins de infância, criaram-se escolas secundárias oficiais e particulares. E no ensino superior, além das escolas de medicina do Rio e do Direito, em São Paulo e Recife, que já existiram, passaram também a funcionar a Escola Politécnica no Rio de Janeiro e a Escola de Minas em Ouro Preto. Então tudo isso nós temos como melhorias na educação nesse período do Segundo Reinado. E em 1837 nós temos a criação no Rio de Janeiro do Colégio Pedro II. E ele tinha duas finalidades: dar um diploma em letras e preparar os alunos para os cursos superiores. E na literatura, né, principalmente na segunda metade do século XIX, nossos poetas e romancistas esforçaram-se por criar uma literatura nossa e se libertar da influência europeia. Então nós temos os poetas, né, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Gonçalves Dias. E entre os romancistas temos Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Alfredo Descragnoli Toné, José de Alencar. Então são os grandes nomes desse período. E nesta época, né, as famílias ricas começavam a frequentar bailes, festas, concertos, abandonaram o transporte em cadeiras e passaram a andar de carruagem ou a passear a pé pelas ruas do maior comércio da cidade, né? A Rua do Ouvidor, que é tão famosa aí nos textos de Machado. No verão, essas pessoas que moravam no Rio iam para Petrópolis ou assistiam a regatas na Baía de Guanabara. Foi nessa época também que se tornou o costume de ir a teatros, a casas de óperas. A música estava então ligada ao teatro. E além de acompanhar as representações, as orquestras também difundiam as danças europeias, como a polca, a mazurca, a valsa. E era o tempo em que as grandes companhias francesas, inglesas, vinham para o Brasil, né? A maravilhosa Sarah Bernhardt
vem nesse período, né, para representar aqui no Brasil. Então nós temos esse convívio intelectual, essas melhoras, e Machado está presente também nesse contexto. Nas artes, de modo geral, o Brasil inspirou-se em acontecimentos históricos. Então nós temos Pedro Américo, que retratou a Guerra do Paraguai, Vitor Meirelles, que pintou a Batalha dos Guararapes em Pernambuco. A arquitetura também se desenvolve bastante no Segundo Reinado. Construíram-se edifícios públicos e particulares, como o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, em 1864. Nas fazendas, sítios e chácaras, os senhores rurais construíam belas casas com alpendres, varandas, e a maioria da população, contudo, continuava a morar em casas pobres, feitas de barro, pau a pique ou troncos. Então todo esse confronto e desigualdade social era muito nítido na época. Era a época da escravidão. Então, a partir do século XIX, a necessidade de escravos tornou-se ainda mais forte. De 1800 a 1850, chegaram ao Brasil mais de 1 milhão de escravos africanos, né? Então a Inglaterra queria o término do comércio de escravos. O Brasil recusava-se a acabar com a escravidão, que lhe dava muitos lucros. Em 1831, o governo brasileiro fez uma lei proibindo o tráfico negreiro, mas não cumpriu. A Inglaterra reagiu violentamente com a lei Bill Aberdeen, que permitia aos navios da marinha inglesa aprisionar navios negreiros em alto mar. Então aqui nós temos essa questão da escravidão muito forte, também nos textos de Machado, né? Em 4 de setembro de 1850, a lei Eusébio de Queiroz proibiu a entrada de escravos africanos no Brasil e estabeleceu severos castigos para os traficantes. Depois da extinção do tráfico de escravos, o movimento contrário à escravidão tornou-se mais forte. Eis algumas leis que surgiram, por exemplo, decretando libertos os escravos que travaram batalha na Guerra do Paraguai em 1866. Então isso aí começou a surgir, né? Quem lutou está livre. Uma outra lei em 1869, proibindo a venda de escravos em leilão público e a separação das famílias. 1871, a lei do ventre livre, que libertava todo filho de escravo que nascesse a partir desta data. A lei dos sexagenários, 1885, que libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Gente, demais, né? Interessante que poucos chegavam a essa idade devido aos maus tratos. Então as ideias abolicionistas eram defendidas por um número cada vez maior de pessoas. Isso também aparece, por exemplo, lá em Esaú e Jacó. E a libertação de todos os escravos vai acontecer no dia 13 de maio de 1888. Nesta data, então, a princesa Isabel, que estava governando o país durante uma viagem de Dom Pedro, ela assinou a Lei Áurea. Os negros não melhoraram de condição ao serem libertados. A maioria foi abandonada à própria sorte. A partir de 1870, as ideias republicanas tornaram-se ainda mais fortes. Então, nesse ano foi publicado no jornal A República do Rio de Janeiro, o Manifesto Republicano, assinado por políticos, fazendeiros, advogados, jornalistas, médicos, escritores, funcionários públicos, professores e engenheiros. Entre essas associações que estavam descontentes com a monarquia, destaca-se então o Clube Republicano do Rio de Janeiro, fundado por Quintino Bocaiúva e Saldanha Marinho, que deu origem a muitos outros clubes e jornais republicanos nas províncias. Então é interessante conhecer esse contexto histórico tão diferente do nosso, mas próximo de nós, em que Machado viveu. Por exemplo, de 1872 em diante, uma série de problemas ocorridos provocaram descontentamento contra a monarquia. A questão religiosa. A monarquia não aprovou a ordem do Papa de condenar a maçonaria, prendendo os bispos de Olinda e Belém,
que decidiram cumprir a decisão da igreja. Dom Pedro II perdoou-os em 1875. Mesmo assim, a monarquia perdeu a simpatia dos católicos. A questão militar. Quando o governo proibiu que os oficiais discutissem assuntos políticos em público e castigou aqueles que desobedeciam. Surgiram então manifestos nos meios militares em prol da república, o descontentamento dos fazendeiros. Os fazendeiros ricos do interior de São Paulo apoiavam a libertação dos escravos, pois estavam substituindo seus escravos por trabalhadores livres assalariados. Em 1889, os militares se organizaram para derrubar o governo monárquico e proclamar a república. Eram liderados por Benjamin Constant e Floriano Peixoto. Então esse contexto de mudanças, passando do império para a república, vai marcar totalmente a vida e a obra de Machado de Assis. E aí nós temos então, nós podemos traçar a cronologia do Machado, né? O Machado nasce, como eu já falei, em 1839. Nasce lá no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, no dia 21 de junho. Era filho de um pintor e dourador chamado Francisco José de Assis. E esse Francisco José de Assis era neto de escravos. E de Maria Leopoldina Machado da Câmara, portuguesa, nascida na ilha de São Miguel, nos Açores, que viviam na condição de agregados na chácara de uma senhora chamada Maria José de Mendonça Barroso Pereira. Então eles viveram ali, nesta chácara, né, os pais do Machado, e ele é filho então de gente muito humilde, né? A mulher portuguesa, o homem pintor, pintor de paredes. Então esse contexto social que marca, né, a vida do Machado e ao mesmo tempo a sua luta pela ascensão vai ser muito forte, né? Esse contexto da escravidão, da saída do império para a república. Aqui nós temos uma foto do Morro do Livramento, em 1920. Aqui tem uma seta, né, indicando a casa em que moravam seus pais. Certamente, né? Aqui, olha, a seta está aqui. Então, nesta casinha aqui, tá, aqui bem, bem aqui, olha. Em 1920 foi tirada essa foto, imagina. Machado morre em 1908. Então aqui nós temos uma casa, né, que dizem era a casa de Machado. Aí nós podemos fazer um pulo, né, de 1839 para 1854. São algumas datas interessantes da vida de Machado. Em 1854, 5 anos após a morte da mãe, seu pai se casa com a mulata Maria Inês e a família se muda para São Cristóvão. E aqui nesse período de 1854, em que a família muda, o Machado publica o seu primeiro soneto no periódico dos pobres. E aqui o Machado ele trabalha, né, vendendo doces que essa mulata, né, a sua madrasta fazia. Trabalha como sacristão no Largo da Lampadosa, acho que é na Igreja da Glória. Então era um menino simples, né, menino do povo, negro, pobre. Então ele conhece, né, todas as agruras. E em 54 surge o primeiro soneto dele no periódico dos pobres. Em 1855 ele trabalha na livraria e tipografia de Paula Brito, que editava um jornal importante da época, a Marmota Fluminense, no qual Machado vai publicar alguns poemas, como Ela e a Palmeira. Aqui eu tenho toda a obra de Machado. Então aqui tem esses poemas, esses sonetos, esses trabalhos que ele começa a lançar nessa Marmota Fluminense. Então tem que ter muita coragem, né, para enfrentar essa obra, porque ela é maravilhosa, mas é extensa. Eu destaquei aqui muito esse trabalho,
essa tipografia e livraria do Paula Brito era muito importante. Ele participa das tertúlias da Sociedade Petalógica, nome derivado de peta, mentira, grupo de intelectuais frequentado esporadicamente por José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Francisco Otaviano. Então ele começa, o Machado, a ter um contato com intelectuais, né, participando aí da livraria do Paula Brito e desta sociedade petalógica, conhecendo outros intelectuais. Então o Machado ele tem um esforço muito grande de mudança social. Ele galga posições, ele vai atrás, ele luta. 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, ele trabalha como repórter do Diário do Rio de Janeiro, um órgão do Partido Liberal. Então ele vai conhecendo pessoas, vai trabalhando, e em 1864 ele publica Crisálidas, seu primeiro livro de poesias pela editora Garnier. Então nós temos os primeiros volumes, né, os primeiros poemas de Machado. Então ele começa a publicar. E aqui eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se é aqui que tá. Poesia. A poesia de Machado. Esses livros aqui, eles são de papel bíblia. Então você tem que tomar muito cuidado para não rasgar, né? Crisálidas. Bonito demais isso aqui. Vou mostrar para vocês. É todo um trabalho da Nova Aguilar, editora Nova Aguilar, resgatando a obra do Machado. Aqui, ele publica então Crisálidas. Tá aqui. É o primeiro livro de poesias de Machado, lançado em 1864. Quero achar aqui um verso para ler para vocês. Erro. Erro é teu. Amei-te um dia com esse amor passageiro que nasce na fantasia e não chega ao coração. Nem foi amor, foi apenas uma ligeira impressão. Um querer indiferente, em tua presença vivo, morto se estavas ausente. E se ora me vês esquisito, se como outrora não vês meus incensos de poeta, ir eu queimar a teus pés, é que como obra de um dia passou-me essa fantasia. Para eu amar-te devias outra ser e não como eras. Tuas frívolas quimeras, teu vão amor de ti mesma, essa pêndula gelada que chamavas coração, eram bem fracos liames para que a alma enamorada me conseguissem prender. Foram baldados tentames, saiu contra ti o azar. E embora pouca, perdeste a glória de me arrastar ao teu carro. Vãs quimeras, para eu amar-te devias outra ser, e não como eras. Nossa, que legal. Esse então é o primeiro livro, Crisálidas. Um outro poema das Crisálidas. O poeta. Também eu, sonhador, que vi correr meus dias na solene mudez da grande solidão, e soltei, enterrando as minhas utopias, o último suspiro e a última oração. Também eu, junto à voz da natureza, e soltando meu hino ardente e triunfal, beijarei ajoelhado as plantas da beleza, e banharei minha alma em tua luz ideal. Ouviste a natureza, as súplicas e as mágoas? Tua alma de mulher deve de palpitar, mas que te não seduz o cântico das águas. Não procures, Corina,
O Caminho do Mar. Essa Corina parece que é uma cantora de cabaré, sei lá, de ópera. Então esse primeiro livro sai em 1864. Em 1867, ele é nomeado ajudante do diretor de publicações do Diário Oficial. Vai subindo de cargo. E em 1869, ele vai casar-se com uma portuguesa, Carolina Augusta Xavier de Novaes, que era irmã de um amigo dele, Faustino de Novaes. E ele publica em 1869 Contos Fluminenses e Falenas. Aqui também temos Falenas, que é um outro livro de poemas do Machado de Assis, que muitas vezes a gente não conhece, né? Contos Fluminenses, bem conhecido, assim, a gente tem vários contos que a gente conhece, né? Por exemplo. Aqui, olha, no volume 2 nós temos os contos, falando dos contos fluminenses. É o primeiro livro aqui. Gostei muito desse livro de contos. Aqui, Contos Fluminenses. Então nós temos, olha, Miss Dollar, Luiz Soares, A Mulher de Preto, O Segredo de Augusta, Confissões de uma Viúva Moça, Linha Reta e Linha Curva, Frei Simão. Vale a pena conhecer esses contos fluminenses. E depois, então, Falenas. Deixa eu achar aqui um poema de Falenas. Livros e Flores, um poema bem curtinho. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor? Então são esses poemas aí de Falenas. E aí nós vamos entrar então em 1872, quando Machado publica Ressurreição, que é o primeiro romance totalmente assim nos moldes do romantismo, que é o livro que eu escolhi para ler agora em setembro. Nunca li, acreditam? A Ressurreição, 1872. 1873, ele é nomeado primeiro oficial da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Então vai recebendo esses cargos. E em 1874, ele lança o segundo livro. Eu tenho essa outra caixa aqui, lindinha demais. Amo essa caixa. Então ele vai lançar em 1874 o livro A Mão e a Luva. Deixa eu mostrar para vocês. Que eu também não li. Não li a obra romântica do Machado. A Mão e a Luva, 1874. Esse livro, A Mão e a Luva, havia saído em folhetins no jornal O Globo. 1876, ele publica Helena. Esse aqui eu já li várias vezes. Amo esse livro, também romântico, da fase romântica do Machado. Gosto muito de Helena. 1878, o jornal O Cruzeiro publica em folhetim o romance Yaya Garcia. 1878. Também não li. Em 1881, nós temos a reviravolta aí na literatura de Machado, em que se publicará o livro maravilhoso, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que começa então a fase realista do Machado, 1881. Esse livro também havia saído em capítulos da Revista Brasileira. 1884, Machado vai mudar com a Carolina para a Rua Cosme Velho, número 18. E lá ele vai morar numa casa que foi demolida, vocês acreditam? Que será tida como o bruxo do Cosme Velho. A casa que Machado habitou no fim da vida foi demolida. Mas aqui eu consigo achar uma foto para mostrar para vocês. Como que alguém fez um negócio desse, né?
Uhum. Não tenho pressa. Eu não sei fazer o corte no vídeo, como que chama aquilo? Infelizmente não vou achar aqui. Ah, achei. Só desistir aqui, olha. O sobrado do Cosme Velho. Então ele vai morrer aqui nessa casa, onde ele habita, né, o restante da vida aí com Carolina, sua esposa, a partir do ano de 1884. É aqui, ó. Ele viveu aqui 24 anos, essa casa. Depois nós temos aí, continuando, né, em 1886 ele começa a publicar em folhetins um outro romance importante, que é o Quincas Borba, também da fase realista, né? Ele vai ser realista agora. Muito interessante esse romance aqui. Ele será impresso em livro em 1891, começa a publicar-se em 1886. 1888 ele recebe da princesa Isabel a Ordem da Rosa. 1889 é nomeado diretor da Diretoria Geral do Comércio. 1893, com a reforma ministerial que transforma a Secretaria da Agricultura em Secretaria da Indústria, Viação e Obras Públicas, Machado é nomeado diretor-geral da Aviação. 1897 ele participa da fundação e é eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, né, junto com outros grandes intelectuais. Ele será o fundador da Academia Brasileira de Letras em 1897. Então a vida de Machado é percorrer esses cargos, né, até chegar a esse momento importante da academia. 1898 é colocado em disponibilidade na aviação. 1899 ele lança então um outro livro famoso, né, Dom Casmurro, 1899, já no finalzinho do século XIX. 1902 ele volta a trabalhar na aviação, agora como diretor-geral da contabilidade. 1904 ele publica Esaú e Jacó. Já li esse romance também, acho que 2 vezes. Muito bom esse livro. 1904. Ele publica Esaú e Jacó e acontece nesse ano a morte da sua esposa Carolina, que isso vai marcá-lo profundamente. No dia 20 de outubro ela falece. 1908 ele lança o último livro, Memorial de Aires, no ano da sua morte. Inclusive ele morre 2 meses depois que esse livro é lançado. É o último romance, Memorial de Aires, né? Dia 29 de setembro, ele morre, o Machado, 2 meses depois que o livro é lançado, em 1908. E tem uma história que eu já vi, assim, que o Guimarães Rosa nasce nesse ano de 1908. Nasce, acho que é 27 de junho. Então Machado passa para o Guimarães Rosa a chama, né, do gênio da literatura, né, a vela da literatura, a luz. Achei muito legal essa comparação. Como se percebe, então, a cronologia da vida do Machado, um dos maiores escritores da nossa língua, está permeada por uma ascensão a cargos importantes na sociedade carioca imperial. E muitas vezes a gente nem sabe o que significa esses cargos, né? É como fruto de sua também observação da sociedade, de sua obstinação, de sua luta contra a pobreza, a discriminação. E à medida que ele vai ascendendo a cargos, ele vai também escrevendo os romances, e nos romances os personagens que aparecem ali certamente são baseadas em pessoas que Machado conheceu, em contradições que ele viveu,
em sofrimentos, tudo isso aparece, né, nos romances de Machado. A podridão da sociedade carioca e, ao mesmo tempo, isso extrapola, né, para o universal, né, ao falar também do ser humano, das dores. Estão ali no Rio de Janeiro, mas extrapolam tudo isso, né, e atingem o universal, como diz Harold Bloom. Machado é colocado, né, na lista da literatura universal. O Silvio Romero, que foi um crítico da época de Machado, né, ele fala muito mal do Machado de Assis, mas Machado é um gênio, né, gente? Machado é um dos grandes escritores. Seu gênio vai, então, lentamente progredindo do romantismo para uma tendência realista, amadurecendo em sua pena as estruturas psicológicas dos seus personagens. Então temos dois grandes influências em Machado. O Sterne, que escreveu A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy e Viagem Sentimental. Isso aqui foi um dos grandes influenciadores da obra de Machado. E também o Xavier de Maistre, Viagem ao Redor do Meu Quarto. Esse livro aqui também foi importante para a obra de Machado se solidificar como uma obra lúcida, irônica, né, uma obra de peso, de observação da sociedade. Né? O homem não precisa viajar muitos quilômetros. Ele pode viajar, né, dentro da alma ali. Machado viaja dentro do ser humano, né? Nunca saiu do Rio, nunca saiu do Brasil, mas viajou no mundo dos personagens, né, no ser humano, na alma, conhecendo. Machado sabia, né, francês, inglês, então um grande escritor da alma humana, né? Então nós temos aqui um intrincado de emoções, ganância nos personagens, procura de poder, onde o amor fada-se muitas vezes ao fracasso. A loucura é o resultado dessa busca desenfreada, dessa corrida, ambição. Nós temos aí um conto importante, né? O Alienista, por exemplo. É um conto em que o Simão Bocamarte, que é o personagem lá desse conto, ele resume o drama de sua existência em construir um hospício, onde possa encerrar todos os homens de Itaguaí que se achavam fora do seu juízo normal. E na verdade quem estava louco era o próprio personagem. Então um trecho diz: dizem os cronistas que ele morreu dali a 17 meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí. Então o Machado fala do homem que está louco, ambicioso, né? No fundo também aparecem mulheres que contracenam suas vidas com o sistema capitalista. O destino leva-as à morte ou ao desterro, fracassando-se. Por exemplo, o romance Helena faz-nos confrontar com a impossibilidade de realização do amor entre dois jovens, onde só a morte poderá ser o desenlace tão cruel do destino, né? De tão cruel destino. Ao sentir o braço de Estácio, Helena estremeceu e fez um movimento para arredá-lo de si. Mas a fraqueza traiu-lhe o pudor. Ela fitou no moço uns olhos de corça moribunda. As pernas franquearam e o corpo esmorecido iria por terra. Se lhe não sustivessem as mãos de Estácio. Deixe-me morrer, murmurou ela. Não, bradou o mancebo. Eu gosto muito dessa passagem. Então, assim, esse romântico, né? Muitas vezes as mulheres sofrem a morte como resultado também, né, de todo esse amor fadado ao fracasso, né? O destino leva as mulheres muitas vezes à morte, ao sofrimento. Machado é pessimista, mas no breve período de vida de seus personagens transparece uma personalidade determinante. Vão sofrer a tragédia, mas são mulheres ousadas que lutam, que marcam a trajetória e a história dos homens que jamais as esquecem, mesmo exilando-as de sua vida. É o caso então de Capitu, de Flora, no Esaú e Jacó, da própria Helena. Além disso, o Rio de Janeiro é descrito também na obra de Machado com uma vivacidade tamanha
que não é difícil vermos-nos a passear pela Rua do Ouvidor. Quando eu fui no Rio a primeira vez, eu lembro que eu ficava vendo ali o aterro do Flamengo, a rua não sei do que, eu ficava lembrando das obras de Machado, o Largo do Machado, a praia de Botafogo e a de Flamengo, tudo isso, né, na companhia de mancebos e donzelas, ou atravessando o caminho de Petrópolis ao Rio em diálogo, dentro de Seges, ou em barcas, nós vamos conhecendo o Rio de Janeiro da época. Por exemplo, no livro Esaú e Jacó, diz o seguinte, que tinha até numa moeda, numa nota de dinheiro, que eu guardei muito tempo, lá diz: viverei com o catete, o Largo do Machado, a praia de Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Há lá coisas esquisitas. Lá meus pés andam por si. Há ali coisas petrificadas e pessoas imortais. Então, nesse trecho que está no livro Esaú e Jacó, nós podemos ver as próprias recordações de Machado ao lançar um olhar sobre sua cidade querida, a cidade do Rio de Janeiro. Também somos protagonistas de juras eternas entre apaixonados casais. Machado, então, foi um homem da sua época, com olhos no futuro. Ele é irônico e atual. Vê as causas e problemas da sociedade com agudeza de espírito, com coragem de elucidar os dramas humanos, sabendo encarar tudo com ousadia e às vezes com frieza. Foi questionado, mas Machado fala das realidades sociais? Sim, fala dos problemas, dos conflitos. Os personagens de Machado transformam-se em marionetes em sua pena, fazendo aquilo que o autor enxerga de belo ou de cruel na sociedade. Há em Machado uma busca incrível de traduzir a história em fatos e guardá-la para a posteridade. Tudo na vida é passageiro e a vida aparece como instantes de lucidez e loucura, traduzidos em vidas problemáticas ou que vivem à mercê das peripécias do destino. Ler Machado é ler a própria trajetória humana na sua incansável busca de encontro consigo mesmo, com os outros, com o infinito, num confronto íntimo com tudo que nos rodeia. A vida alheia, a dor, a alegria, o engano, a traição, o sofrimento, o prazer, a loucura, a morte. Machado é um escritor antropológico, médico da alma humana, do drama humano, psicólogo, professor, alguém que fala da vida e da morte. Amo Machado de Assis. Ele extrapola o seu tempo e continua a falar conosco. Um abraço, até mais.